Oi, gente, tudo bom? Mais um episódio do Pode Dizer, temporada Elas, no ar. Nós estamos contando história de mulheres reais, mulheres que fazem parte do nosso cotidiano. E hoje nós temos um episódio especial, viu? Porque a nossa convidada é uma grande conhecida nossa, minha e da Lívia, que não tá aqui, mas chega já já. E uma grande conhecida de vocês. Sabe de quem eu tô falando? Thaís Lopes! Demorei, mas cheguei! Tá vendo? Olha, eu vou logo dizer que não poderia ter uma temporada Elas sem ela, né, gente? Representando nosso Ceará, lindíssima, e que tá saindo do jornalismo, indo para o entretenimento. Daqui a pouco a gente começa as perguntas. Vou primeiro agradecer a tua presença, amiga. Não, amiga, esse convite já tinha vindo, eu tava doida pra estar aqui, conhecendo essa casinha de vocês. Oh, que Chegou bom. o momento, que bom, muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente super que agradece. feliz de estar aqui contigo, te reencontrando a Livinha também. Né? Pois é, que não tá aqui, né? Já já ela chega. Já ela chega, gente. Podcast é isso, a gente vai aí no natural mesmo, sem cortes. Amiga, a gente se conhece há mais ou menos uns 13, 14 anos, porque a gente começou na mesma turma de estágio da TV Verdes Mares, que é a partir daí que as pessoas te conhecem mais, né? Principalmente quem tá te assistindo agora. Fala um pouquinho dessa trajetória, dessa tua entrada no jornalismo, fala um pouquinho dessa época que foi boa, né? Foi boa. Ih, minha gente, teria que ter aqui uns 300, pode dizer. É mesmo, viu? Pra gente contar todas as histórias que nós temos, né? É Aliás, verdade. eu, você e Marina Alves. E nossa Fernandinha equipe. também, as 4 da mesma época, né? Uma época boa, não foi? Foi uma época mesmo. de muito aprendizado, mas eu acho que foi uma época que a gente conseguiu, sabe, fazer uma amizades assim, que a gente levou pro resto da vida. Verdade. Então foi um momento incrível. Foi quando a gente começou a conhecer mais ali o jornalismo, o telejornalismo, como era feito na prática. Eu lembro que tu era estagiária do CE1, né? Era. Eu do Bom Dia, a Marina do CE2 e a Fernandinha também. Era. A gente ficava meio que girando, depois tu foi pro núcleo, né? Foi. Que era as matérias de rede. Isso, e aí foi maravilhoso. A gente ficou o quê? Um ano e pouquinho, mais ou menos? Um ano e pouquinho. E nessa época, Thaís, vale lembrar que você ainda dividia duas paixões dentro de você, né? Que era o balé. Exatamente. Tu lembra, Alana? Lembro, eu fui te ver dançando. Antes da gente terminar. Essa pobre chegava com coque, Era isso. aí saía correndo, botava a meia, ia pro ensaio. Eu me dividia realmente entre duas paixões, né? O jornalismo, a gente era estudante ainda, né? Então, eu estava realmente descobrindo o telejornalismo naquele momento, mas a minha grande paixão, na verdade, era o balé clássico, gente. Então, a Alana viu como era o meu perrengue para conseguir conciliar as duas coisas. O meu estágio terminava o quê? 7h da noite, mais ou menos. E a minha aula, ainda bem que a minha aula de balé era muito pertinho da TV. Ainda existe, né, a escola. E a aula começava às 7h da noite. Então, 10 minutos antes de acabar meu estágio, eu ficava assim, gente, vai acabar não esse estágio? Eu preciso Levou fazer pouco minha o carão da Suzy, né? Cadê a pauta, Thaís? Cadê a pauta? Ixi, eu sempre fui esquecida que só, né? E aí eu tinha que me vestir, botava o colã por debaixo da roupa do estágio, a meia, fazia o coque para conseguir dar tempo de sair do estágio e correr, pegava a aula já em andamento. Mas enfim, foi assim, uma temporada da minha vida fascinante. Muito boa, né? Foi. A gente saía tanto, gente. A gente saía... Olha, eu não tenho mais condições físicas de fazer isso, mas eu já saí com a Thaís, e voltava direto pro Bom Dia, assim, pra ir pro estágio, assim. Eu não tenho mais condição física de fazer um negócio desse. Mulher. Eu preciso dormir. Eu fico hoje me perguntando como é que eu aguentava. Porque a gente, né, virava a noite e seguia pro querida, estágio. depois dos 30 o Que os negócio... nossos chefes não escutem isso agora. Mas a gente tava lá, viu? Cumprindo o horário. Bom, e nesse duelo, balé e jornalismo, o balé acabou vencendo, embora você tenha lutado aí pro balé ganhar também. Você foi morar fora, né? Mas o jornalismo falou um pouquinho mais alto, né? Como é que foi? E as coisas aconteceram naturalmente, assim, na minha vida. Eu sempre fui levando esses dois lados, as duas paixões, com a mesma força, com a mesma energia, com a mesma intensidade. Mas aí o jornalismo começou a dizer, peraí, que eu tenho coisas maravilhosas para você. E aí eu saí do estágio, passei um tempo fora, fui estudar inglês, voltei, e aí continuei meu estágio em outros locais e fui me apaixonando ainda mais pelo que eu estudava, pela profissão que eu tinha escolhido para minha vida. Mas, ainda assim, muito reticente em relação a... mas se você trabalha com TV, você vai aparecer na televisão? Eu morria de vergonha, gente. Eu morria só de pensar em segurar o microfone. Eu travava. Thaís, você sempre foi assim, comunicativa, sempre foi... Todo mundo diz assim, você nasceu para isso. Gente, eu tinha
um verdadeiro pavor. Eu ainda sou muito tímida. Participar de podcast, pra mim, é extremamente desafiador. Porque ser entrevistada é ruim, né, pra gente? Estranho, porque a vida inteira a gente se acostumou a entrevistar, né? E então, assim, a gente fica assim no lugar de quem sou eu? Onde estou? Não, e falar sobre a minha vida ainda é um desafio pra mim. Mas faz parte também desse novo momento, dessa mudança de mostrar a Thaís de uma outra forma. Tanto que você, assim, você é bem atuante nas redes, mas você não consegue estar, assim, tipo, stories direto, essas coisas. Você faz muita coisa dos outros, né? Você filma o lugar, o prato, né? Mas, assim, eu vejo que você não tem... Claro que com o passar do tempo, a gente tem que estar se expondo mais nas redes, né? As pessoas meio que exigem, mas não é... É uma coisa que você vai se trabalhando, né? O digital é hoje e amanhã, né? Então, é o futuro, é o presente e futuro, eu costumo dizer. Então, você tem que se adaptar ao que está acontecendo naquele momento. E o digital veio com toda força, a gente tem que se adaptar a tudo isso. E aí tem que vencer a timidez, tem que falar assim com o público de uma outra forma, porque as pessoas só me enxergam, só conseguem me ver durante muito tempo. Eu conseguiram me ver durante muito tempo como a Thaís, jornalista do estúdio. Então, assim, eu estou tentando dar uma quebrada, desconstruir essa Thaís Lopes, âncora, que foi para o Jornal Nacional, que foi para a CNN. Então, é um novo momento da minha vida. Eu digo isso, que agora eu estou tentando mostrar a essência. A Thaís não é só aquela pessoa, ela é também polida, né? Aquela coisa do estúdio. Isso é tão gaiato. Quem me conhece, Thaís, quem me conhece sabe todo que eu sou mundo bate, isso. Minha filha, nesse microfone. Não, e quem me conhece de verdade sabe que é isso. Eu sou destrambelhada, eu derrubo o copo, eu sou esquecida. E aí eu tô tentando agora, nesse novo momento, mostrar um pouco mais a Thaís, como ela realmente é. Pois é, ela falou aí, né? Teve que vencer a timidez. Aí fala pra gente, né? Acabou o estágio, um pouquinho da trajetória. Você ficou um tempo... Gente, a gente vê uma pessoa cheia de desenvoltura na televisão, a pessoa acha que nasceu assim. Ela passou um tempo fazendo matérias que não ia ao ar, tu lembra disso? Exatamente. Na verdade, quando eu voltei do exterior, eu fiquei trabalhando em um outro grupo de comunicação e ainda nos bastidores, né? Porque quem trabalha com TV tem um leque de opções para trabalhar, né? Inclusive, você pode ficar nos bastidores sem aparecer na TV. Só para explicar, porque todo mundo acha que trabalha com TV. Uma equipe grande, viu, por trás. É uma equipe gigantesca, com muitas funções, gente. E aí, eu trabalhava na parte de produção, como estagiária. E aí, muitas pessoas diziam, Thaís, você tem que tentar ser repórter, vai lá, pega uma equipe, sai, vai fazer matéria. Gente, eu dizia, de jeito nenhum, eu não quero isso pra mim. E quando eu me formei, surgiu a vaga de repórter na TV Verdes Mares, onde eu já tinha estagiado, o meu chefe na época, Gomi, disse assim, tem essa vaga. Aí eu disse, não tem uma de produção? Ele, não, só tem essa vaga. Eu cogitei, para vocês terem ideia, negar, dizer, não quero. Mas a pessoa acabou de se formar. Tem que pegar logo, né? Não, e ela queria negar, gente, a vaga de repórter na emissora que todo mundo quer. E eu assim, gente, hoje eu pergunto onde é que tava com a minha cabeça. Mas assim, a timidez, né? Eu era muito nova, eu tinha o quê? 23 anos quando eu comecei como repórter. E aí, não, tudo bem. Ele, calma, você vai aprendendo. Aprendi, inclusive, com o professor. Aliás, os professores. PJ Lopes? PJ Lopes. Leal Mota Filho também? Leal Mota Filho. Tá vendo como eu lembro? Sou boa de memória. O Leal era repórter do horário que eu peguei. Que era o de 10 horas da noite. Não, 5 horas. De 5 da tarde à meia-noite. Ele ficou depois de mim. Isso. E aí eu dizia, Leal, eu não sei nem pra onde é que vai. Ele, não se preocupe, que o Leal é todo, né? Daquele jeito dele. E aí eu realmente aprendi tudo com PJ Lopes, que é o cinegrafista lá da Verdes Mares. Um beijo, querido. Professor. Professor, um beijo. E Leal Mota Filho, que, gente, eu não poderia aprender com a pessoa melhor do que ele. Verdade. Paciente, ensina bem, né? É verdade. E aí foi quando eu comecei aos pouquinhos. E aí eu fazia muitas reportagens que não iam pro ar, porque eu ainda era muito verde. E aí aos pouquinhos eu comecei na área de agenda cultural, fui muito para essa parte também do entretenimento, ainda dentro do jornalismo. Por isso que eu digo que hoje eu estou voltando às minhas origens, porque eu passei já pelo entretenimento. Destaque VM, Encanta Ceará. Eu comecei com um pezinho ali no entretenimento, sim, com certeza. E depois é que eu realmente abracei, fui com tudo, mergulhei fundo no jornalismo em si, né? O raiz, lá na TV Verdes Mares. Mas foi assim, o meu começo foi com muita timidez, com muita insegurança, muito nova, mas assim, totalmente aberta para essa nova descoberta. Aí você teve jornalismo, repórter,
E aí teve uma oportunidade de apresentar o Bom Dia Ceará pela primeira vez. Como é que foi isso? Que aí você começou a entrar na apresentação. Isso, e eu fiquei, uns 3 anos na reportagem, mudando de horário e tudo, e surgiu essa oportunidade. Thaís, vamos fazer aqui um piloto. O piloto é um teste, né, para quem está começando. Eu nunca assumi essa função, você fazer um piloto, você fazer um teste antes de ir ao ar, de fato, né? E aí, Leal Mota Filho já estava lá como apresentador. Mais uma vez, nos encontramos. E aí, dupla, viu? Dupla. História Não, Leal, eu e Leal somos assim, começamos juntos praticamente. E foi quando eu comecei a substituir na apresentação do Bom Dia Ceará, e aí tirava férias, tirava licença, o que Da Eveline era na época? Eveline Frota, grande Eveline Frota. Verdade. Aprendi demais com ela, uma grande profissional, rata de TV também, a gente costuma dizer, né? Então foi uma grande responsabilidade para mim, na época, assumir a substituição da Eveline, né? Que era uma gigante, e é ainda, né? Uma gigante do telejornalismo. Pesado, viu? E aí, pesado que eu digo assim, ela é... A responsabilidade, a responsabilidade, é pesada mesmo, porque surgem as comparações, e obviamente você está começando, a Eveline tinha anos de televisão, muito. E aí, obviamente, né? Mas deu tudo certo, a Thaís se destacou muito na apresentação, fez o JN, que eu acho que foi... Eu acredito que foi o auge da sua carreira, né? Com certeza, não. Eu lembro que a gente porque assim, na época que a Thaís apresentou, o Jornal Nacional estava completando 50 anos. E aí todo o estado mandou um representante, a Thaís foi representando o Ceará. Todos nós fomos assistir. Imagina, gente, sua colega de trabalho que começou ali estagiando com você, tá na bancada do maior jornal. Fala pra gente desse momento, porque eu acho que tu já respondeu isso 50 mil vezes. Todo mundo me pergunta, e até hoje as pessoas me param na rua e dizem, eu senti muito orgulho de você quando você sentou naquela bancada. Minha filha, mas aquele meu Ceará que tu fez, assim... E eu acho que eu fui assistir depois, eu fiquei, gente, eu acho que eu falei demais, meu Ceará, será? Mas eu acho que eu tava tão feliz. Sim, claro. Eu tava assim, representando o meu estado, e eu acho que foi assim, muito natural mesmo, Sim. Saiu aqui do coração. Mas assim, até hoje as pessoas param e dizem, que orgulho que eu senti de você, que orgulho quando você foi morar fora também, trabalhar na CNN. As pessoas, eu acho que me assistiam e se sentiam representadas de fato, né? Poxa vida, uma das nossas, sentado numa bancada onde poucos sentaram. Com certeza. Tu consegue lembrar daquele momento? Porque às vezes você tipo, tem um apagão, né? Tipo, gente, eu tive ali mesmo, tu consegue lembrar, assim, Muito. Porque você falou de da detalhes, assim, de detalhes eu consigo lembrar, assim. Primeiro eu tive uma crise de choro um dia antes de apresentar o Jornal Nacional, tive uma crise. Foi mesmo? Foi quando a gente teve um bate-papo super leve com o Boni e a Renata, falando um pouco da nossa trajetória, falando sobre a expectativa, o que a gente fazia no estado onde a gente mora, qual o telejornal, enfim, tudo isso. A gente tinha que explicar um pouco da nossa vida, né? Uhum. E aí lá foi muito normal, super tranquilo, eu tava bem, acho que falei super bem, e até saiu um meme lá do Piripaque que eu falei, e foi também muito natural o que eu falei ali de coração. E depois, quando eu voltei, eu até me estranhei, que depois que eu voltei pro hotel, eu disse, gente, é isso mesmo. Que parece assim que a ficha não tinha caído ainda, que no dia seguinte eu estaria sentada no lugar da Renata Vasconcelos. E eu fiquei em choque, Lalana, mas também foi assim, a melhor coisa que aconteceu. Que eu acho que eu descarreguei tudo que estava aqui dentro. Aí foi super leve. Crise de choro. No dia seguinte, parecia que eu estava naquela bancada há 1000 anos. E olha, eu acho que o resultado foi esse mesmo. Eu até já cheguei a te falar, e acho que algumas pessoas já comentaram. Eu acho que tu não tinha apresentado tão bem o Bom Dia, que tu já vinha apresentando há um tempão, como tu apresentou o Jornal Nacional pela primeira vez. Assim, foi tipo assim, iluminadíssima no dia. Acho que tava tudo perfeito. A roupa perfeita, a maquiagem perfeita. Foi um negócio assim, tipo... Ela já era acostumada a apresentar o Bom Dia, mas parece que ela estava muito mais acostumada a apresentar o Jornal Nacional. Tu sentiu isso? Uma tranquilidade. Quando terminou, eu olhei assim, as pessoas começaram a entrar no estúdio. Parabéns, foi ótimo, não sei o quê. E eu, assim, ó, falha, acabou. Porque a tendência é que você termine algo que você esperava muito. Ai, graças a Deus. Meu Deus, acabou. Gente, eu terminei e fiquei. Vamos bater uma foto e vamos. Tipo assim... Amanhã eu vou fazer isso de novo. E tu pegou o teu celular, devia estar uma loucura, né? O quê, gente? Porque eu lembro que a gente ficava te acompanhando, tipo, 5 mil seguidores. Mais 5 mil seguidores. Eu acho que numa noite foram o quê? Uns 60 mil seguidores, sabe? Não, naquela noite, com certeza, foi assim, eu não contei, mas milhares, centenas de milhares de seguidores novos, com certeza. Mas eu não conseguia pegar no celular e conversar com as pessoas, porque era tanta gente ligando, era tanta gente mandando mensagem,
Sabe quando você fica assim, paralisada? Foi como eu fiquei. Eu terminei feliz, muito feliz, porque eu senti dentro de mim que eu tinha dado o meu melhor e eu estava realmente muito tranquila, mas em choque porque, gente, aconteceu. Então, deve ser, viu, gente? Poxa, eu fiquei assim, realmente em choque. Mas foi assim, foi com certeza a melhor experiência que eu tive no jornalismo. Foi o grande desafio da minha carreira profissional. Foi incrível. Mas eu lembro de tudo, todos os detalhes. Gente, a gente ficava, se ela não conseguia ler, a gente ficava no grupo. Gente, isso, agora isso. Ai, ela arrasou nisso. O grupo da TV, gente, que tinha, sei lá, cento e tantas pessoas. Nem sei, mas quase 100, talvez. Mas foi muito legal. E logo depois disso, né, seguindo em uma ordem cronológica, olha, gente, é tão fácil falar com a Thaís que eu não fiz nem pesquisa, viu? Já sabe teve o convite para um desafio novo na CNN, em São Paulo, que você passou pouco mais de um ano, talvez? Eu fiquei, um ano e pouquinho. E, né, que foi um desafio até que a gente teve o privilégio de compartilhar, de certa forma, né? Porque eu fui na casa dela para poder conhecer a TV lá. Como é que foi esse tempo em São Paulo e esse desafio para estar em rede nacional? Bom, foi tudo muito rápido, né? Eu não tive muito tempo de me preparar para essa nova fase da minha vida, que era a de estar conduzindo programas ou jornais de conteúdo nacional. Então, foi tudo muito rápido. Eu saí do Jornal Nacional, eu já tive que ir correndo para a CNN e foi tudo muito atropelado, mas muito gostoso, porque eu pude construir, eu pude fazer parte da construção de um novo canal de notícias e isso me engrandeceu muito, sabe? Porque eu fui acompanhando o passo a passo. Eu fui o quê? Uma das primeiras contratadas da CNN. Você vê o botão do play sendo apertado, Exatamente. Né? É histórico, e caiu justamente no momento histórico também, do início da pandemia. A CNN nasceu praticamente na mesma época da pandemia. Se a gente for assim... Foi 15 de março, pandemia, né? Decretada a pandemia, acho que 24, 25 de março. Alguma coisa assim, gente. Isso, foi ali por março de 2000, acho. Mas... Ou 2020. 2020, é. E aí a CNN nasceu praticamente junto, ou no mesmo mês, ou um pouquinho depois ou antes, não tô lembrando agora exatamente. Mas nasceu nesse momento histórico, infelizmente trágico também, né, meu povo? A gente não pode não deixar de dizer isso. Mas você imagina só, mudança de estado, mudança de local de trabalho, mudança de emprego, de tudo. Novos colegas, novo apresentador, que eu estava acostumado a apresentar com outro, uma pandemia. Foi tudo junto e misturado. Mas ainda bem que eu tive cabeça e eu tive emocional para conseguir sustentar isso. Eu disse, agora vai. E aí, teve o retorno. Né? Você teve essa experiência lá. E como é que foi, assim, a decisão de voltar para casa em vários sentidos, para a sua casa mesmo, física, para o seu estado, para o antigo trabalho. Então, você voltou para várias casas, isso, né? Como é que foi esse retorno? Foi muito difícil, porque eu criei uma expectativa muito grande, né? Você ali fez uma aposta, é uma aposta que você faz em um projeto, em um novo desafio, em uma mudança de vida. Foi o que você esperava? Foi. Assim, as pessoas costumam me perguntar, Thaís, não deu certo? Deu certo. Deu certo dentro das minhas limitações, dentro da expectativa que eu tinha. Eu acho que sim, eu acho que foi legal, foi bacana, foi incrível, na verdade. Não vou dizer que não foi. Aprendi muito, voltei diferente, voltei mais forte, voltei grande. Com grandes coberturas nas costas, né? Exatamente. Coberturas internacionais, inclusive. Cresci acho pessoalmente. Acho que o Biden você cobriu sim, também, eu né? dei a vitória do Biden nos Estados Unidos. Foram 8 ou foram 9 horas de cobertura direto. Gente, a gente terminou, olhei para o adjunto na época e disse, a gente fez isso, a gente fez história. Então, como não dizer que não foi incrível a experiência? Deu super certo, só que dentro daquele projeto, dentro daquelas expectativas, dentro das minhas limitações como pessoa mesmo, porque eu acho que naquele momento a pandemia me fez refletir muito sobre o que eu queria para a minha vida. E aí eu disse, gente, eu sentia falta de casa, sentia falta do meu estado, eu sentia falta de tudo. E aí eu disse, gente, profissional, vida pessoal, e aí você começa a colocar na balança. Será que vale a pena, Será né? que vale a pena? E eu decidi, não, obrigada por tudo. Cheguei lá para os meus chefes, disse, obrigada por tudo, mas eu quero voltar. A tua decisão de voltar foi saudade. Você acha, assim, que é uma das coisas que mais bateu, assim? Claro que existe um conjunto de coisas, mas se você pudesse destacar o que mais pesou, foi isso? A falta de
Eu acho que É sim. difícil, Thaís, ser nordestina num espaço onde a maioria das pessoas ou é São Paulo, Rio, É, você acha? eu acho que é difícil. Ah, Thaís, você sofreu preconceito em São Paulo? Não, eu não sofri. Assim, no máximo, aquela brincadeirinha sobre o sotaque, que muitas pessoas dizem que eu nem tenho tanto, mas aquela brincadeirinha, aquela... Mas assim, eu nem acho que isso é preconceito. Eu acho que as pessoas eram interessadas pelo que eu falava, da forma como eu falava, essas gírias que nós cearenses temos demais, né? Mas eu acho que foi, Alana, eu acho que foi uma mistura. Eu acho que foi saudade, foi não adaptação, talvez, né? Eu acho que São Paulo você ama, você odeia. E prioridades mesmo, assim, de vida, de você pensar e... Tá, eu saí de lá sem ter pra onde ir, porque eu só queria sair. Eu só queria sair, pensar pra frente, olhar pra frente e dizer... eu quero fazer outra coisa, não quero continuar aqui, eu dizia, não quero. E aí saiu, voltou, e como foi o convite para o retorno da E aí, TV? quando eu saí, agradeci por tudo, pela experiência, pelas oportunidades também. E pronto, eu disse, não, agora eu não vou pensar em nada. Eu vou só, agora, colocar minha cabeça no lugar, porque eu digo, foi um momento difícil, porque foi uma decisão minha e você tem que ter muita força e muita certeza de quem você é para você dizer assim, eu vou deixar essa oportunidade que muitos colegas de profissão gostariam de ter tido, depois de um ano e pouquinho. Você se sente, meu Deus, será que eu tô fazendo certo, né? Exatamente. Mas você tinha uma rede de apoio muito acolhedora, né? Não só de ter para onde voltar, né? A questão estrutural, mas de amor, né? A sua mãe, né? Isso, eu tinha... Volte, que estou aqui para você, né? Exatamente, eu tinha uma rede de apoio muito grande aqui e conversei com os meus, né? Antes de tomar a decisão e recebi total apoio. Gente, eu quero voltar. E aí, por isso que muitas pessoas me disseram, né? Depois da minha decisão, poxa, Thaís, eu já te admirava, mas quando você tomou essa decisão de dizer, bateu no peito e disse... É isso que eu quero voltar. Quero pegar meu pauzinho de arara e voltar aqui pro meu Ceará. Assim, né? Como o pessoal diz. E aí as pessoas diziam para mim, poxa, eu já te admirava. Te admiro mais ainda pela força, pela coragem de você dizer, não, eu quero fazer história aqui, na minha terra, no meu estado. Então, não é que não deu certo, deu dentro daquilo ali, né? E dentro do momento que tinha que acontecer. E, gente, o retorno da Thaís ao Ceará, TV Verdes Mares, foi tão comemorado pelo público cearense, né? Eu acho que foi, assim, tipo, voltou, temos de volta, né? Volta tu sentiu cá. isso? Depois que eu saí, recebi também um acolhimento, não só da minha família, dos meus amigos, mas dos meus seguidores. Eu achava que as pessoas... Como é que pode largar essa oportunidade e ficar nessa, né? Mas foi o contrário. Eu achava que as pessoas iam se sentir... decepcionadas. Poxa, a gente apostou nela, assim como ela apostou nela mesma. Mas eu achava que ia ser por esse caminho. E quando eu saí e todo mundo disse, é isso mesmo, acontece. E todo mundo me acolheu quando eu tomei a decisão, apesar de ter sido uma decisão muito bem pensada, eu fiquei surpresa com o acolhimento das pessoas. E as pessoas começaram a dizer, volta, volta, volta. E aí foi quando, logo em seguida... o Sistema Verdes Mares... Então, o convite começou pelo público. Foi. E as pessoas começavam a marcar. TV Verdes Mares, traz ela de volta. E aí foi quando a conversa começou. E aí eu voltei a conversar com os meus chefes, que entenderam o que eu tinha feito, né? A decisão que eu tinha tomado de sair, de tentar lá. É um convite muito grande, foi muito tentador, né? Enfim, mas eu acho que o retorno para casa foi mais gostoso, né? Foi, e acho que todo mundo saiu ganhando, né? Assim, eu voltei para a telinha aqui, as pessoas me receberam muito bem e eu saí, assim, fazendo uma bela história quando eu fui para São Paulo, né? Deixando um legado aqui, porque comecei ainda muito verde como estagiária. Então, eu digo que o Sistema Verdes Mares é meu berço profissional. Então, eu tinha criado um vínculo muito bonito aqui. E as pessoas enxergaram isso, né? Os meus chefes, meus diretores. E aí, disse, não, volta. Eu disse, interessante, vamos sim. Aí, quando eu disse, bora voltar. E aí, foi quanto tempo desse retorno, Thaís? No jornalismo? Foi CE2, né? CE2, você voltou para o CE1? Foi. Aí eu já tinha passado pelo Bom Dia antes de sair, né? Da TV Verdes Mares. Quando eu voltei, fui para o CE2. Eu acho que eu passei um ano
no CE2, aí Sim. saí do CE2, fui para o CE1, passei um ano no CE1 também, até que eu decidi fazer essa mudança profissional. Aí algumas pessoas falaram, ela vai sair de novo? Eu disse, não, gente, não vou sair de novo, eu vou continuar, só que em novos mares. Literalmente, hein? Novos Mares. Fala pra gente desse projeto que agora você tá saindo do jornalismo, estreou, voltou, né, pro entretenimento. Como é que tá, hein? Fala. Ai, tá sendo tão gostoso, gente, assim, outra mudança na minha. Mas foi numa hora que você estava sentindo Foi. necessidade de mudança, né? Foi, assim, eu senti. Então, foi uma decisão também minha, claro, pensada, planejada com os meus chefes também. Eu disse, gente, eu quero me desafiar de novo. Eu quero sentir aquele friozinho na barriga. Não que o jornal não me permitisse isso, mas depois de tantos anos, né? Eu passei por tanta coisa, gente. Eu fiz tanta coisa ali dentro no jornalismo, né? Passei por todos os jornais. Eu fui repórter, eu fui produtora. Assumiu todas as funções, eu assumi né? todas as funções pro Jornal Nacional. Voltei, enfim. Eu fiz tanta coisa no jornalismo, porque eu comecei muito nova. E eu ainda me considero nova. Eu digo, e é agora que eu quero me desafiar ainda mais. E aí eu conversei, expliquei o meu ponto de vista. E aí os diretores super abraçaram a minha ideia da mudança. E casou com a ideia do Sistema Verdes Mares de abraçar uma causa da sustentabilidade. Esse projeto já existia? Ele estava paradinho ali, esperando alguém? Ele estava ali... Sendo desenhado, esperando alguém que dissesse, bora fazer acontecer. Aí tu chegou. E aí deu certo, casou, e eu não sabia que esse projeto estava sendo pensado e desenhado. E aí quando foi o Eric, o diretor comercial, disse, olha, a gente tem isso aqui. E eu fiquei completamente apaixonada. Eu disse, é isso que eu quero fazer. Porque eu quero trabalhar muito ainda com TV, porque a minha história faz parte disso. Mas eu quero também trabalhar em outras frentes. E uma dessas frentes que eu gostava, que eu queria muito trabalhar, era o digital também. Por que não, né? E agora sim, eu tenho possibilidade de trabalhar com outras coisas. Eu tenho... O meu olhar, que era aqui, ele se ampliou. Então, foi a melhor decisão que eu podia tomar neste momento. Foi fazer essa mudança que foi muito radical no sentido de você sair ali do estúdio, aquele ambiente controlado, voltar para as ruas como repórter, pegar um sol. É isso que eu ia falar, né? Porque é desafiador. Você grava muitas horas, num ambiente externo já é difícil, num ambiente de praia, né? De mar, é mais ainda, é mais cansativo, mas, né? É muito cansativo. A gente fazia um vivo, gente, no CE1, que a gente dizia, pleno pico do meio-dia. Mas aí agora, o tempo inteiro, né? Mas assim, eu acho que você está carregando como uma causa mesmo. Como uma causa. E aí você começa a enxergar as coisas de uma outra forma, né? Quando eu comecei o projeto de fato, ainda conciliando com o CE1, eu chegava para os meus entrevistados e dizia, gente, esse universo é totalmente novo para mim. Eu quero mergulhar nessa causa e eu quero entender o que está acontecendo com os nossos oceanos. Então, o Inspiração é um programa fixo na grade de programação da TV Verdes Mares, um programa de entretenimento, mas muito mais do que isso, é um programa de transformação social, é um programa que propõe... E o Mares ao Mar é a temporada, é como se fosse isso, Exatamente, a gente vai tratar sobre vários temas e a gente decidiu começar pela sustentabilidade por ser um tema muito urgente, né? Então, a ideia é, com o Mares ao Mar, falar os riscos que os nossos oceanos estão correndo, as consequências disso para nós, seres humanos, e o que nós podemos fazer para mudar essa realidade, ou pelo menos minimizar os impactos que já são tão grandes. Eu acho que nem tu imaginava. Acho que só uma pessoa que mergulha muito nesse assunto, nessa temática, que consegue entender quão grave é a situação que a gente vive, né? Porque, assim, a gente sabe, os mares estão poluídos, mas acho que é tão mais que isso. É muito mais. E é como muita gente fala também, né? Quem realmente entende desse assunto diz assim, Thaís, é um problema que é invisível para algumas pessoas. A gente está falando aí de ilhas de lixo plástico que existem nos nossos oceanos. E, por exemplo, o maior deles chega a ser mais ou menos maior do que o estado do Amazonas. Para a gente é um problema invisível. Para a gente é um problema invisível porque a gente não está ali enxergando. E aí, depois que você começa a escutar, que você começa a entender os números e que você entende que o oceano, por exemplo, é responsável por mais da metade do oxigênio que você respira, você diz, eita, o oceano, o mar ali é muito mais do que uma diversão, do que um lazer, do que até mesmo uma válvula de escape para aquele momento difícil que você está passando. Todo mundo corre para o mar quando está ali passando por uma situação difícil, né? Eu vou ali desopilar, eu vou ali... Ai, cearense, então, lavar né? A alma, né? Todo mundo fala, tirar os caé, né? Exatamente. Todo mundo vê como uma válvula de escape. Mas aí,
que tá. A gente tem que começar a enxergar como uma fonte de vida de verdade. Até 2050, Alana, pode haver mais plástico do que peixes nos oceanos. Então, Gente, assim, é algo muito isso sério. É muito loucura. É muito. E é por isso que vocês precisam estar sempre acompanhando. Sim, né? por favor. Faz aí, é todo sábado. Todo sábado, às 11h45. Logo depois é de casa. E antes do C1, eu entrego para o C1. Devolve para casinha. Devolvo para casinha. Então, eu tenho ali, 20 minutos. É um espaço que a gente quer mostrar iniciativas que estão acontecendo, visando justamente isso, a preservação do meio ambiente, com um olhar especial para os nossos oceanos, iniciativas super bacanas que existem no nosso estado e que muitas vezes não são conhecidas porque não tem vez nem voz. Então, o Mares ao Mar vem para isso, para mostrar essas iniciativas, o que está sendo feito pelo nosso povo em prol da natureza. Gente, explicada toda a trajetória da televisão, né? Começamos no estágio, chegamos aqui a uma inspiração. Agora vamos falar, né? Fazer uma viradinha. Já explicou tudo aí de televisão, já sabemos como ela começou. Diz ela que era nervosa. Não, brincadeira. A gente sabe que é porque, assim, a gente vê a Thaís tão grande hoje, mas foi muito legal acompanhar esse teu crescimento, né? Os crescimentos, os nossos, né? Dos repórteres daquela época, era muito legal. E ainda é uma turma, assim, que eu tenho no meu coração. Ave Maria. Assim, lembro demais quando a TV Verdes Mares anunciou que você ia virar de estagiária para repórter e ficamos aí a Marina, meu Deus, que incrível! É, uma das histórias. Vibrava. Eu até tive num podcast agora como convidada, né? Que é muito estranho. Muito estranho. E falei disso e eu me emociono, assim, porque eu passava na Verdes Mares quando criança e dizia, vou trabalhar aqui. E como é que pode, né? Você parece que está escrevendo o seu destino e quando você, meu Deus, aconteceu. Mas é isso, a minha gratidão à Verdes Mares, ela é eterna, assim, sair como muitos amigos, muitos queridíssimos, sabe? Deixando portas abertas e sou sempre muito grata a essa oportunidade da minha vida até então, foi na minha história, assim, né? Mas falando de você, né? Você agora está colocando, no momento em que estamos gravando, você está colocando algumas coisas, né? Mudanças. Provavelmente, quando esse podcast sair, ela já vai ter anunciado alguma coisa. Mas vamos falar dessas mudanças, dessa nova fase. Não spoiler, tá vendo? Eu sou assim. Diga, o que você quer saber de frente para a Alana? O que é que seriam essas mudanças? O que é que você está pensando em trazer aí pra gente? Olha, por enquanto... O que é que você pode dizer? Eu acho que já... Você está pensando em divulgar quando? Só para eu ter uma noção. Daqui a quanto tempo? Divulgar o quê, Kizan? Não, tem alguma coisa aí pra mim. Calma, tá falando profissional ou pessoal? Você tá... Não, eu tô falando do noivado ainda. Tá, de TV ainda, você tá colocando umas fotos dizendo... Novo momento, é isso. Não, então, quando eu decidi fazer essa mudança profissional, e ainda continuando na TV... na telinha, para os cearenses. Uma das coisas que eu queria muito, muito fazer era trabalhar o digital. Então, a ideia é que, sim, eu trabalho ainda mais as minhas redes sociais, que eu trabalho com esse conteúdo digital, que é muito novo para mim também, que até então eu só usava minhas redes sociais como um perfil pessoal. Agora não, eu quero que ele também seja um perfil profissional, no sentido de ser uma ferramenta de trabalho. Também, por que não? Então, foram um dos meus desejos, esse foi um dos meus desejos, era justamente trabalhar TV e digital. Eu não tenho nada concreto ainda, que eu possa dizer, mas com certeza vem uma Thaís mais digital aí pela frente, com certeza. É porque muita gente não sabe, o jornalismo, até pelo formato de entrega do trabalho, você tem que ser muito comprometido com a imparcialidade. Então, você não pode ter... As pessoas não entendem, né? Mas você não pode ter envolvimentos comerciais, né? Porque você precisa ter aquela certa imparcialidade e tudo mais. Há exigências também. Contratuais, exatamente. Enfim. E agora não, você pode apresentar mais eventos. Então, assim, esse digital seria mostrar outras vertentes de trabalho, Isso. né? Então, né, enfim, quadros dentro da... Por que não, Sim, né? Você está aberta, exatamente. né? Agora, como eu falei, né? O meu olhar, ele se expande e um leque de opções se abre aqui na minha frente. Então, a ideia é que a Thaís, que já tinha essa vontade, agora seja ainda mais versátil no lado digital, mas ainda mantendo a minha história, o meu vínculo com TV. Mas, assim, eu acho que esse é o presente e futuro, é trabalhar TV digital. Eu acho que é super possível. Então, a ideia é trabalhar com mais coisas e me desafiando e
tentando Olha aí, meu povo, possibilidades vocês em podem ter aí formatos. Thaís aí, viu? Ela Mas já- assim, o que você tem de concreto agora? Não, Mas foi tudo tão natural até aqui, né? Que vai Isso. continuar sendo, né? Sim, vai. E assim, as coisas vão acontecendo, vão se desenhando, e aí, se surgirem novidades, aí eu volto aqui, quem sabe? Oxe, tá. As Pra portas estão abertas. Você contar. pode dizer sempre. Pode dizer, pode dizer. Agora vamos falar de vida pessoal? Esta bonita, maravilhosa, vai casar, gente. Ela tá noiva e o pedido foi internacionalmente chique. Na Itália, como é? Menina, foi muito chique. Como é que foi eu isso? estava esperando este pedido de casamento já. Mas esse caboclo não repetir casamento, Quanto não. tempo de... A gente ficou 2 anos namorando, mas já estávamos morando juntos. Então, eu disse, esse pedido vai sair em algum momento. Surgiu Bora, meu filho. Bora, meu filho. Não, me lembro que eu brinquei já até ao vivo no C1, o pessoal dizendo, ô, Santo Antônio, ajuda aqui a Thaís. Vai, porque o negócio tá difícil. Não. O André diz, Ave Maria, que pressão social que eu tô recebendo. Ele vai namorar logo com a mulher do jornal, né? O povo diz, a mulher do jornal tá aí. E aí eu fazia era cobrança lá ao vivo. Eu dizia assim, olha, mande aí a lasquinha do pau de Santo Antônio, o chá, mande aí o kit completo, o pessoal do Cariri O mande pessoal logo do Cariri pra sempre ver se mandou pra sai. gente. E saiu, gente, saiu. E foi lindo, né? Foi lindo. Suas fotos super foi. emocionadas. Como é que foi? Conta pra gente. A gente foi encontrar um casal de amigos, uma amiga nossa brasileira que casou com um italiano, Aham. e eles lá têm um castelo. Simplesmente isso, um castelo. Castelo, gente. Então, e aí a nossa viagem já estava programada porque a gente queria assistir ao show do Andrea Bocelli, que fica muito perto do castelo dessa nossa amiga. E ela disse, não, vocês vão vir pra cá. Ficam aqui com a gente. Mas é um castelo mesmo. É um Tipo, castelo. ela mora no castelo? Ela mora num castelo. É um castelo, gente. É a coisa mais linda do mundo, um castelo. E aí eu disse assim, pois vamos ficar lá na nossa amiga Raquel e no Luigi. Aí o André, tá certo, vamos ficar lá. Só que até então era uma viagem pra gente assistir ao show e pra ficar lá na casa dela e depois viajar pra outros lugares, a Itália. Quando André me vem com essa surpresa, no momento que eu não imaginava, assim... Eu esperava que o pedido ia vir, mas naquele momento, não, porque a gente tinha acabado de chegar de viagem no castelo. A gente tinha brigado minutos antes. Porque ele é apressado para fazer o pedido. E aí a gente parou no supermercado, na estrada, e eu escolhendo muito tranquilo o que é que eu queria, não sei o que. E aí, Bora, minha filha, que negócio tem lá. Olha, Raquel, bora. E eu agora, pronto, eu não posso nem escolher minhas frutas direito, não sei o que. Dei um piti daqueles, mas enfim. No caminho. Gente, tadinho. Eu tô arrasada, gente, tô arrasada. No caminho, ele lá dirigindo, triste. Quando a gente chegou, aí foi aquela festa, a gente encontrou os amigos. E logo depois ele fez o pedido e eu fiquei arrasada. Eu disse, gente, por que eu briguei com ele? Foi lindo. Foi um momento assim que eu realmente não esperava, que a gente estava conhecendo lá o espaço onde ficavam as barricas de vinho. Eu, olha que lindo, que chique, amor. Quando eu chego, eu vejo uma frase em italiano com o meu nome, um ponto de interrogação, flores e coração. Aí eu disse, vala minha nossa. Quando eu olhei pro lado, é isso mesmo, aí tava o André ajoelhado com um gente. Foi lindo. E como é que você tá nesse ponto da sua vida, né? Você tá feliz? Nossa. Como é que, né? A gente já teve vários momentos, né? Desilusões amorosas, a gente já chorou. Enfim, todo mundo passa por isso, né? Pessoas normais, mas parece que você tá mais radiante, mais segura nessa fase, nessa área pessoal da sua vida, né? Como é que é? E tudo acontecendo, né, ao mesmo É tempo. verdade. Né? Mudança na TV, mudança da vida pessoal. Já tá morando junto, já né? Já tô morando junto com ele. E aí, quando é o que você falou, eu tô radiante, eu tô assim, em êxtase, pedindo assim... agradecendo, nem pedindo, agradecendo acima de tudo por tantas coisas lindas que estão acontecendo ao meu redor e comigo. Gente, eu sou muito, muito abençoada. Eu acho que é a palavra certa, eu sou abençoada, porque... tanta coisa maravilhosa acontecendo, só agradecer, de fato. Tem hora que você faz, meu Deus, eu não tenho nada a pedir, né? Eu só tenho a agradecer. Nesse momento, eu não tenho nada a pedir, só tenho a agradecer. E cada momento da minha vida eu paro e digo, muito obrigada, meu Deus, porque... é muito isso, você saber o momento exato de agradecer e não só pedir o tempo todo, porque a vida é isso. É muito difícil namorar ou casar com uma pessoa conhecida, exposta, né? Você sai, as pessoas ficam reconhecendo. Como é que ele é? Ele consegue lidar bem com isso? Muito ele tranquilo. É tranquilo? Muito. André é muito tranquilo, assim. Ele é cabeça aberta, coração tranquilo. Mas ele, seguro, né, ele é gente? seguro. Coisa boa, né? Porque coisa ruim é homem inseguro, né? Mulher nem me fala. Não. O André, ele sabe
quem ele sabe o que ele representa para mim, ele sabe quem nós somos como casal. Então, assim, desde o começo, meu relacionamento com o André foi muito tranquilo, de muita admiração pelo trabalho que ele faz, pelo trabalho que eu faço, uma admiração mútua, porque eu acho que relacionamento é isso, né? A gente tem que, acima de tudo, admirar aquela pessoa que está ali do seu lado. E com a gente funciona muito assim. A gente olha um pro outro e diz, poxa, que lindo. E se admirando e se reconhecendo como companheiro, como um marido, namorado, esposo, noivo. Foi uma grande surpresinha. Na minha volta para o Ceará, eu encontrar uma pessoa que tem uma alma tão linda. Eu digo assim, como é que pode? E tem que ser... Gente, os namorados têm que ser aprovados pelos amigos, né? A rede de amigos, né? Foi muito fácil apaixonar por Dedé, porque Dedé é alma livre, ele é... Eu vou falar de alguns em especial, Marina Alves, a Alisson, tem que todo mundo aprovar ali, né? Temos que conhecer o caboclo, E aí, pois não, apresentei. E aí, todos os meus amigos, ele é maravilhoso. Eu disse, meu Deus. Passou no teste. Passou no check. Passou no teste. Falando de amizade, né? A gente já falou aí dessa parte do... Ah, não, peraí, eu quero fazer uma pergunta. Quais são seus planos pro futuro? Quer ser mãe? Você quer casar na igreja, de branco, véu e grinaldo? Como é que é? Quer ser mãe? Estamos no momento agora planejamento de casamento, né? O que é tão difícil. Meu povo, vou dizer, a hora que eu queria apertar um botão e sair do jeito que eu imaginava, que eu sonhava. Eu nunca fui uma pessoa assim de festa. Fez festa de 15 anos? Não fiz festa de 15 anos. Fez festa de formatura? Nunca Mas fiz. você aproveita bem, viu? Uma festa. Adoro a festa dos outros, que eu não tenho que organizar nada. A Thaís é aquela que chega com a garrafinha assim, ó, botando na boca do... É danado. E olha assim, nossa, que princesa. Gente, mas ela é normal. Adora uma cervejinha, né? Cervejinha, adora uma bebida, adora uma praia, resenha, né? Todo mundo. Adoro. E aí... Quem diria, né? Esse zoinho claro, tão quietinho. Essa Barbie. Tão Barbie. Tão Barbie, assim, só que não. Adoro uma virada de garrafa na boca dos outros. Na minha também. E aí eu nunca fui uma pessoa de festa. E aí eu disse assim, e agora, no meu casamento, como é que vai ser? Aí conversei com o André também. Ele tem muito uma visão de casamento. Ele tem a mesma visão que eu. Vamos fazer uma festa com os nossos... em Carazinho de Amontada, que é um lugar que a gente especial, né? ama, que é um lugar muito especial. A gente praticamente começou namorando lá em Carazinho. E aí a gente decidiu fazer lá. Mas assim, tá tudo ainda muito, muito verde, porque a gente tem que definir praticamente todos os fornecedores, a gente quer pro próximo ano. E aí Já tem um mês, pelo menos, assim? Acho que em novembro do próximo ano. Mas daqui a pouco é uma senhora casada, já. Passa rápido, viu? Rápido, a gente pensa assim, estamos em setembro, falta um pouquinho mais de um ano. Que nada, daqui a pouco tu tá no altar. Eu tô desesperada. Tem gente que vai casar depois de mim, já tá com tudo certo. Não sei o que, mas a gente não pensa em igreja. É uma coisa, vai ser assim. A gente costuma dizer que é uma festa onde vai ter um casamento dentro, não uma festa de casamento. É uma coisa bem vibes. Não precisa, assim, ter esse protocolo todo que casamento exige, às vezes não. E aí a gente estava falando dos amigos que tinham que ser aprovados, né? Tem o grande grupo dos amigos da Verdemares, de pessoas que já saíram, já entraram, e tem o grupo do grupos, né? Vai afunilando. Você tem uma relação muito próxima com a Drica, né? Que é um beijo para todos vocês, inclusive a Alisson, a Marina Alves, o Isaac. E a gente estava falando, inclusive, de uma amiga em comum, muito querida de todos vocês, né? Tem enfrentado algumas batalhas da forma que ela, inclusive, vem compartilhando nas redes sociais, que é a Marina Alves, que é uma das pessoas que, se Deus quiser, em breve vai estar aqui contando essa história de superação pela 10ª vez, que a gente não cansa de ouvir, e que tá sendo, né, esse processo de recuperação, como ela mesma coloca. Fala pra gente dela, quem é a Marina? Eu queria muito perguntar assim, quem é a Marina pra você, né? A Marina, pra mim, é uma das minhas melhores amigas. A Marina, a gente se conheceu na faculdade, estudando jornalismo. Marina, antes de virar estagiária, Marina compartilhava comigo uma cadeira de telejornalismo, lembro demais. Eu, Marina, e na época outras duas colegas, e aí o professor escolheu os principais, eu acho que eram os principais da turma. Na época, o nosso professor era Alberto Perdigão. Que era apresentador do Bom Dia. Ele disse, vou levar aqui os 4 alunos para acompanharem a rotina
Da redação, né? Da redação. E aí fomos, assim, passar uma semana acompanhando o trabalho dele, dos colegas. E eu e Marina éramos algumas, né, que estavam ali presentes. Quando eu cheguei para estagiar, era a Marina que estava passando lá. Então, olha só. Quando eu fui contratada, aí tava nesse programa, né, de pessoas conhecendo. Aí era a Marina. Acho que tu ainda ia passar ou tinha passado, não sei. Cada uma ficava uma semana. E aí eu não lembro se eu fui antes ou depois, mas eu lembro que quando a gente foi, depois de um tempo, eles disseram assim, vocês não querem virar estagiárias, não? Assim, fixas, né? Contratadas. Aí a gente, nossa, não sei. Só que Marina, eu acho que eu lembro demais que eles não estavam conseguindo entrar em contato com a Marina. Eles não estavam, assim, conseguindo falar com ela para fazer o convite, né? E aí eles falaram comigo, estamos tentando falar com a Marina Alves e nada. Aí eu fui atrás da Marina lá na faculdade e disse, mulher, tá perdendo essa oportunidade, cuida para fazer esse negócio. Aí deu certo, enfim. E aí foi quando a amizade começou de fato, com você, com Fernandinha. Vocês ainda assistiam os meus espetáculos de balé e foi quando a nossa amizade realmente começou a crescer. Depois, Marina, eu virei profissional, contratada, e depois Marina logo em seguida. Então, a nossa trajetória é muito parecida, né? A gente foi meio que seguindo os mesmos caminhos. Aí eu virei repórter, ela virou produtora, depois eu virei apresentadora, ela virou repórter. Foi. Então, Marina é mais do que uma colega de trabalho, é uma amiga e que é uma amizade que, assim, é muito da nossa essência mesmo, de como a gente é como pessoa, porque a gente se identifica muito e é uma amiga que tá ali pra tudo. É aquela história de não precisa estar toda hora grudada, mas quando se encontra, é sempre aquela sintonia sempre muito acontecendo, né? E aí quando surgiu a notícia da doença dela, foi assim um baque pra mim, que eu tava no C2 na época, da notícia da doença da Marina, acho que foi um dos maiores desafios, com certeza, da notícia. E eu não sabia nem como é que eu conseguia apresentar na época, quando eu descobri. Porque eu chorava, acordava chorando, dormia chorando. Assim, eu era, assim, praticamente um zumbi, assim, andando de tão difícil que foi no começo. Até a gente entender que era uma batalha que ela ia enfrentar e que ia dar tudo certo. A gente, assim, se reconfortar mesmo aqui dentro para entender que a vida tinha que seguir, que ela ia vencer isso. Foi bem difícil pra gente, não só pra mim, pra Adriana, pro Alisson, principalmente, Isaac, enfim, para todo mundo que conhece, sabe que a Marina, que é uma fortaleza, que é uma... Engraçadíssima, né? E entender a Marina nesse contexto da doença, para mim, foi muito difícil de aceitar. Eu acho que aceitar era o mais difícil. Mas ela é tão forte, é tão guerreira, que, assim, a minha admiração por ela só crescia. É complicado, mas a gente, a voz até trava, a gente tem acho que tudo tem um propósito. A Marina moveu uma corrente nacional, gente, aumentaram as quantidades de doações, sabe? É uma coisa assim, enfim, a gente por trás, assim, tanta gente que ela nem imagina que existe, né? Pessoas que foram lá doar, enfim, foi lindo e vai ser mais lindo ainda essa história. A gente vai contar várias coisas boas ainda sobre a Marina, tenho certeza. Com certeza. E aí, menina, eu quero te fazer algumas perguntinhas. Eu não vou te colocar muito em saia justa, tá? Porque, assim, né, em nome da amizade... Acho bom. Não, eu quero te fazer algumas perguntinhas que a gente faz, assim... É tipo um desafio do Pode Dizer, certo? Você vai ter que primeiro, como a gente tá na temporada Elas, me dizer pelo menos 3, mas pode ser mais... 3 mulheres da sua vida. Quem são elas e por quê? 3 mulheres da Pode minha ser vida. profissional, da vida pessoal. E por que essas mulheres são... O que é que elas são para a Thaís, né? A gente está falando da temporada Elas, vamos falar de mulheres para mulheres. De mulheres para mulheres. A primeira delas, minha mãe. Você sabe muito bem. Vocês são muito amigas, né? A minha mãe é muito mais do que uma mãe. Ela é uma amiga, é uma parceira de vida. E eu admiro muito, muito. Parece até óbvio, meu clichê. Você admira sua mãe? Demais! Ela é uma... Vocês conversam sobre... Tudo. É mesmo? Tipo assim, relacionamento, desafios amorosos, desafios no trabalho. Tu chega pra ela, assim? Tudo. É mesmo? Assim, a minha vida sempre foi um livro aberto pra minha mãe. Sobre tudo. Sobre primeira vez, sobre namoradinho, sobre tudo. A gente sempre foi muito sincera uma com a outra. E eu tô te falando, é mais do que uma relação de mãe e filha, é uma relação de amigas. E como é que ela tá depois que você saiu de casa? Nossa, foi difícil. Tanto pra mim quanto pra ela. Foi muito difícil porque...
Por mais que eu já tivesse morado sozinha em São Paulo, né? Mas, assim, eu sabia que estava em outro estado. Mas, assim, quando eu voltei pra cá, eu voltei pra casa de mamãe. E quando eu fui morar com o André, foi muito difícil, porque eu já estava acostumada ali de novo a estar com ela. E ali, tudo na mão. Porque, assim, a Thaisinha já foi muito mimada. Então... Gente, a mãe dela é muito babona dela. É aquela mãe babona, assim, que acha muito fã, acha tudo lindo, né? Único, gente, vocês imaginam só. Ela é uma fofa, um beijo. É a melhor mãe do mundo. Mas, então, acho que com certeza é a minha mãe, é uma mulher inspiradora, guerreira, que cresceu, que foi a base da família, que, nossa, que é protetora, que acolhe, que ensina, tudo. Acho que ela, em primeiro lugar, minha mãe. Agora, as outras duas... Alana do céu. Eu acho que é uma responsabilidade tão grande. Você escolher outras duas mulheres. Vai, eu vou deixar fazer um pouquinho mais, mas se quiser colocar, tipo assim, vamos lá, em segundo lugar, você consegue colocar mais de uma? Vai, Coloco Marina, com certeza, como mulher, como amiga e como mulher que está enfrentando o que está enfrentando. Eu acho que todos os dias ela tem muito a ensinar para a gente. E a gente conversando, mesmo depois do transplante, ela ainda tem os seus obstáculos, ainda tem as suas batalhas. Com certeza o transplante já foi uma grande vitória, mas ela ainda precisa se recuperar, né? E aí, todo dia, eu acho que não, mas ela consegue ensinar um pouco mais para a gente. Então, eu acho que a Marina é, com certeza, uma das mulheres inspiradoras para mim. E uma terceira mulher... Ai, Alana, é tão difícil, a gente nem avisa essa pergunta antes. Pois eu posso guardar essa terceira, posso pensar um pouquinho mais, que é tão difícil escolher. Tá, então guarda aí essa terceira. Tá. Um sonho que você realizou, que você porque assim, algumas coisas aconteceram e você não tinha como sonho, né? Mas um sonho, esse era um sonho realizei e um sonho a ser realizado. A gente sabe que tem um monte, né? Muito difícil. Eu achei casar é um sonho, com certeza, e tá se realizando. Onde? Eu não imaginei que tu fosse dizer. Tu acha que não? Mas eu acho que casar, você encontrar... Não aquele casamento com a festa, com o vestido. Não, mas a família que você começa a constituir, né? Que eu sempre... E, por exemplo, foi uma coisa que pesou muito na minha volta pra cá, né? Eu pensava, poxa, eu vou constituir uma família, vou... criar um vínculo com São Paulo tão longe da minha mãe, por exemplo, do meu pai também, que eu falo muito da mamãe, mas Maria tem um xodó muito grande com meu pai, com a minha família no geral. Eu disse, que é isso mesmo? Porque a partir do momento que você finca os pés onde você trabalha, onde você está ali morando, a tendência era que eu fosse viver pro resto da minha vida ali. E aí eu pensava muito, mas eu quero isso mesmo, morar aqui em São Paulo. Como eu falei, a pandemia te faz repensar muita coisa. Então, eu tinha essa vontade, sim, de ter a minha família, de encontrar uma pessoa com quem eu pudesse dividir uma vida e dissesse assim, poxa, é aquela pessoa. Então, acho que sim, casar era um grande sonho. O sonho realizado, eu vou colocar como um pacote me realizar profissionalmente. Era isso que eu tinha muita vontade. Thaís, você tinha esse sonho de morar fora e trabalhar em uma outra emissora? Não, eu não tinha esse sonho. Mas se realizar profissionalmente, eu tinha esse sonho dentro de mim. E eu realizei. E o balé ficou guardado no coração? O balé tá aqui, tem um espacinho que não se perde de jeito nenhum. A gente tá falando do balé, gente, porque ela era doida do balé mesmo. Vocês não estão entendendo, chegava não. No final de semana, botava a sapatilha de ponta e ficava lá treinando pirueta. Era dessas. Mas o balé ficou aqui, guardadinho. Eu ainda danço, vez ou outra, eu vou fazer umas aulas, reencontro as amigas. Mas ficou assim como E eu conheci uma pessoa que ela é defensora pública, dançou contigo na mesma escola, não sei como é. Samia, inclusive, um grande beijo. E ela falou, assim, eu não entendo de dança, né? Mas ela falou, gente, ela se garante muito, muito dançando. Ela tem uma grande presença de palco, eu acho que vem muito dessa dedicação, né? Mesmo assim. Eu carreguei muito essa dedicação que eu construí no balé pro jornalismo. Acho que pra vida, né? E como eu comecei muito nova no balé, então você aprende disciplina, você aprende a trabalhar em grupo, você aprende a ter coordenação motora, a você se expressar corporalmente. Então, tudo isso... E a bicha dança mesmo, viu? Era tão legal. Tão bom. Então, assim, eu levei tudo isso pro jornalismo. Tá, um momento difícil no ar, né? Porque, assim, todo mundo tem um mico, um meme, alguma coisa. A Marina é a rainha, né? Eu digo logo, porque ela fazendo aquela matéria de final da virada do ano, o povo deitado na beira-mar, em uma matéria ela trazia 10 memes.
Muito espontânea. Mas teve algum momento, assim, ou engraçado, ou uma saia justa muito difícil? Qual foi o momento que você diria assim, ixi, esse aqui pegou? Eita, tem que escolher um. Agora sim. Vai, agora pode dizer amor. O mais difícil, doloroso mesmo, da notícia da Marina, como eu falei. Sim. O bocejo do Isaac foi muito difícil de segurar a onda. Né? Não, eu achei que eu não fosse foi conseguir. só aquela coisinha assim, né? Porque Isaac faz parte do grupo de amigos, né? Então eu sei muito bem, do avesso, quem é Isaac Macedo, que também é uma figuraça, tu sabe? Que... Gente, é porque vocês olham assim na TV e dizem, Rista, e assim, assada. Gente, por trás é outra coisa. Ô, Isaac, beijo. Lindo. E aí, Isaac, eu sabia quem era Isaac Macedo, que é uma figura, que é espontânea também. E aí eu olhei quando eu vi. Aí eu disse, gente, eu não tô acreditando que Isaac tá fazendo isso. E aí foi tipo isso agora, eu comecei a rir. E toda vida que eu vejo o vídeo, eu quero rir de novo, porque eu não consegui. É bom demais E ainda bem que o Léo tava do meu lado, porque eu achava... Não, ainda bem e também não tanto, porque o Léo começou a instigar o meu riso. Olha, Isaac Macedo, ele começou a comentar, e aí que eu fui rindo, mas depois ele pegou a onda e seguiu, porque eu não conseguia mais parar de rir. Porque eu sabia, engraçado gente, demais. como é que pode essa figura tá fazendo um negócio desse ao vivo? Foi muito bom. Muito. Eu acho que esse foi o mais engraçado e outro. E na rua, tu lembra alguma coisa, assim, engraçada? Ou... Ixi, mulher, tanta coisa. Eu sei que teve um ponto que eu acho que foi até uma viradinha de chave. Você entrou ao vivo no The Voice, né? Foi. Trazendo... na época do Sam, era o Sam Alves, Foi. que era representante do Ceará e tudo. E você tava muito nervosa com o professor PJ Ixi, Lopes. lembrei E ele desse disse aí. assim... Tu lembra da Lembrei. Fala aí, então, como foi? Eu tava muito nervosa, porque era a primeira vez que eu ia entrar em rede nacional. Aí ele só ajudou, só que Ele não. só ajudou. E eu tava segurando um papelzinho, porque você tá ali, né, começando. Eu escrevi colinha, né? até o ponto final, eu escrevi a colinha do que eu ia falar. E aí eu me tremia toda, esperando a minha vez de entrar ao vivo, e ele olhou pra mim, não se preocupe, você está para foi isso? O mundo. Thaís, calma, você está ao vivo para o mundo. Ela, valeu! Aí eu olhei assim pra ele, eu disse, eu não acredito que o PJ falou isso. Então todo mundo sabe desse episódio do PJ dizendo que você está para o mundo, a cara dele, né? Então foi assim, esse ponto foi super interessante, assim, ainda bem que tu lembrou, e eu lembro demais também que os repórteres iam entrando ao vivo de um por um. E eram só repórteres experientes, repórteres de rede, que a gente costuma dizer, né? Repórteres que entram ao vivo pro nacional. Com uma certa frequência. E eu era a mais novinha e a mais inexperiente. Eu disse, gente, onde é que estava a cabeça do meu chefe me colocar aqui? E É o giro, né? Era o giro. Era o giro de repórteres. E eu lembro demais os repórteres. Estamos aqui sem papel, sem nada, não sei o quê. E eu com meu papelzinho aqui esperando minha vez. E eu me tremendo todinha. Estou para o mundo. Quando o último repórter me chamou, que eu olhei, eu disse assim, eu fiz assim com o papel, ó. Pá, joguei o papel e disse assim... Vai ser aqui do jeito que eu não sabia, não lembrava nem o que eu ia dizer, mas eu fui, meu filho, eu só fui seguir o fluxo. Gente, o PJ é muito... Eu acho que a gente teve uma ligação muito boa com os cinegrafistas, né? A TV Verdes Mares tem uma equipe de pessoas que já saíram, que continuam também. Muito grande gente, pessoas maravilhosas. Os nossos cinegrafistas eram muito bons. E são ainda, né? Eles ajudam muito, né? É uma família, né? Então assim, a gente, né? Todo mundo começa muito verdinha lá. Eles, faz assim, fala assim, faz uma passagem desse jeito. Então, todos vocês que passaram pela nossa, né, trajetória na rua... eu tenho tanta saudade deles, quando eu encontro a Silva, Adalto, Evandro, é tanta gente, Amaro, olha, muita gente, Marinado, gente, é muito, Benjamin, PJ, vixe, agora eu vou começar a falar tudinho, porque senão vamos brigar contigo. Eduardo, vai todo mundo aí. E aí, então você falou dessas três, vai voltar pra mulher ou vai deixar pra lá mesmo? Não, vou deixar pra lá, mulher, muita responsabilidade, escolher essa terceira aí. Né? Tá, então vamos lá, você... Quer ter filhos? Você falou do casamento, acho que a gente acabou pulando essa pergunta. Quer ter filhos também? É uma coisa que você quer ter quantos? Eita, menina, eu vou te dizer uma coisa. A pergunta que eu mais recebo hoje em dia não é nem quando é que vai ser o casamento. Não, quando vai ter filho. Você se sente pressionada? Porque assim, eu sei que eu tenho essa intimidade de perguntar, mas assim, as mulheres de casa, né, muitas pessoas não podem, não querem, enfim... E como é que você se sente com essas perguntas, né, de vai ter filho? Você se sente pressionada? Ou você... Me sinto muito, muito pressionada, porque chega uma certa idade que o relógio biológico grita, né? Você se sente pressionada pela idade, não é nem assim? Calma, tô começando aqui pela idade, porque começa por isso. Eu tenho 33 anos, vou fazer 34 próximo ano. E aí o pessoal, por conta da idade, já começa. E aí?
Ter filho quando? E aí? Já tem data? Já sabe quando é que vai ser? E aí? Já passou dos 30, já né? passou dos 30. Bom, então, assim, essa pergunta começa a surgir com a idade, já começa a ficar mais repetitiva. No começo, me incomodava. Porque, assim, Thaís, você tem um sonho de ser mãe? Eu não sonho. Não é assim, ai, meu Deus, eu sonho. É assim, sempre quis, desde pequena, ser mãe. Não. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não me torno uma mulher pior por causa disso. Tá tudo bem. Quer ser mãe? Eu quero. Eu tenho vontade. Se naquele momento acontecer, se tiver realmente que acontecer, se eu encontrar um parceiro legal que eu diga assim, cara, eu quero dividir uma vida e quero ter um filho com esse cara, no caso o André, veio e também me fez enxergar a maternidade também com outros olhos. Então, sempre foi uma prioridade na minha vida ser mãe? Não. Nunca foi prioridade de ser E se mãe. por acaso você não for, tá tudo bem? Você tem essa tipo assim, você tá muito bem com a sua relação, com você mesmo, entendeu? Isso. Você se baixa, né? Até porque, assim, as mulheres que querem ter um filho pra completar ou pra segurar um relacionamento, isso é muito ruim, né? Porque você sofre. Ruim. Eu acho, assim, que a decisão de ser mãe é sua. Eu É, acho que tem que ser muito é verdade. sua. Eu quero isso. Até porque ser mãe, Eu gente. quero ser mãe sozinha, é uma pergunta. Eu quero ser mãe com uma pessoa ideal, é outra pergunta. E tá tudo bem se você disser, não quero ser mãe sozinha, eu quero ser mãe com outra pessoa, com um companheiro ou uma companheira. Ou não quero ser mãe, né? Ou não quero ser mãe. Assim, eu tenho vontade, eu quero. É o meu sonho? Não. Mas é um assunto que eu ainda tô... como é que eu posso dizer? Amadurecendo. Né? Amadurecendo. Eu acho que é isso. O momento é... Nós queremos, o André também quer, eu também quero. Mas vai ser próximo ano, vai ser logo depois que casar, vai ser antes do casamento. Não, a gente está deixando ainda as coisas acontecerem. Né? E se vier, vai ser muito amado. Vai ser assim, lindo. E vai ser lindo. E se não vier, tudo bem. Eu acho que assim... Se tiver que acontecer, vai acontecer. Claro. A gente queria saber se isso estava no teu radar de planos, tá né? no meu radar de planos, com certeza. Porque a gente já entrevistou gente que faz, não quero. E eu acho tão legal quando você assume isso. Eu realmente não quero. Eu quero viajar ao mundo. E realmente, o filho impede muitas coisas. Hein? Eu sou mãe, né? Minha filha tem 4 anos e muitas coisas eu deixo de fazer. Eu passei a querer também muito depois dos 31 anos, assim, sabe? Eu nunca tive essa visão. Eu quero com 26 anos ser mãe. Eu quero com 27. Eu queria o quê? Crescer profissionalmente. Eu sempre tive essa visão. A gente foi criada meio que pra isso, a nossa geração, né? Pra ser muito bem sucedida no trabalho e tal. Então, eu sempre pensei, gente, vou ser bem real, eu sempre pensei, quero crescer profissionalmente, eu quero isso aqui. E a maternidade vai vir como consequência de uma fase linda da minha vida, por exemplo, como eu estou vivendo agora, um noivado, mudança profissional. E a maternidade é uma consequência, ela nunca foi pra mim uma prioridade. Eu falo com muita tranquilidade, porque eu tenho amigas que já têm mais de um filho, eu tenho amigas que desejam muito ser mãe. E eu converso com ela, gente, eu não tenho esse sonho, mas eu quero ter essa oportunidade de gerar uma vida. Eu quero sentir isso, esse amor que é tão lindo, né? E quando eu escuto as minhas amigas falando, eu falo, nossa, que lindo. É porque é surreal mesmo. É surreal, eu imagino, é surreal. Não é meu lugar de fala, mas eu tenho essa vontade. Só nunca foi assim. A prioridade. Nunca foi minha prioridade. Olha, eu estava conversando com ela nos bastidores, trazendo um pouco do propósito da temporada Elas. A gente falou de muita coisa linda, de muita coisa que deu certo, mas a gente ainda tem uns minutinhos aqui antes de encerrar. Eu queria que você falasse, falando da Marina, a amiga Thaís, muitas pessoas te veem nas redes sociais, né? Você é uma pessoa privilegiada de vários aspectos, né? Você é uma pessoa branca, você é uma pessoa que não sofre alguns preconceitos, então você tem alguns privilégios. E num mundo tão racista, que ainda tem as questões de estados, né? Pessoas que querem separar o Brasil, gente, pelo amor de Deus, eu nem falo disso. Mas, assim, nós somos nordestinas, só por isso já tem, né, um peso independente. Enfim, não quero nem falar muito desse assunto que me deixa com raiva. Mas é isso, assim, quais foram as suas grandes dificuldades? Qual é aquele momento? Você chora no travesseiro, assim, sabe? Porque a gente quer mostrar para você de casa que nós estamos juntas. Nós somos pessoas normais e se você de casa está passando por alguma dificuldade, não se espelhe nas redes sociais, gente. A gente tem um recorte de vida e todo mundo só mostra o que quer. Exatamente. Né? Quais são os momentos que te fragilizam, que te fazem chorar? O que é que você tem, assim,
para contar de desafiador que ou já passou ou é algo recorrente na sua vida, assim? Hoje alguma coisa me fragiliza, que me deixa, assim, como você falou, chega no fim do dia e incomoda e dói aqui dentro? Hoje, Alana, não. Mas todos nós já passamos por um momento difícil. E eu acho que essa volta para Fortaleza, essa volta para o Ceará, São Paulo, Ceará foi um grande momento assim, de muita angústia. Porque, apesar de eu ter tomado a decisão, foi um momento que eu entrava na igreja, ajoelhava, botava meu joelhozinho no chão e dizia assim: Senhor, me ilumina. Porque foi uma decisão muito difícil de tomar. Então, eu acho que para mim, naquele momento, quem viu assim, a Thaís feliz voltando para o Ceará, e eu voltei para o Ceará, você imagina só, de uma cobertura internacional, de uma cobertura de 9 horas seguidas ao vivo, voltar para cá, pegar um jornal de 20 minutos, é uma outra rotina, é uma outra forma de noticiar. Então, para mim, esse retorno, essa readaptação, foi um momento muito difícil e que nas redes sociais eu não quis mostrar. Mas sim, chorei, sim, me angustiei, achava que... Por muitas vezes eu questionei a minha decisão. Por que eu fiz isso? Já chegou a questionar a tua competência? Você fica pensando... Questionei minha competência, questionei se eu era um bom profissional, se não tinha faltado maturidade para estar onde eu estava. E foi um trabalho mesmo de me reconhecer. Já fez terapia? É a favor? Super, gente. É o melhor investimento que você pode fazer na vida. Você tá entendendo? Antes de tudo, faço terapia. Eu super indico. E eu faço desde os meus 25. Tá fazendo 24. Até hoje, então? Você faz hoje. Te ajuda muito no autoconhecimento, você se ouvir falar, que é pra você o que é terapia. Assim. Pra mim, terapia é você se escutar. Mas você não pode ficar dentro do carro falando sozinha, não? Mas não, é diferente. Quem faz terapia sabe. E eu cresci muito, eu comecei a me enxergar. E por muitas vezes, Alana, eu me colocava abaixo do o que dizem que eu sou, né? Eu achava que não era suficiente, que não era... tanto que, por muitas vezes, as pessoas diziam: quem vai ser o escolhido para apresentar o Jornal Nacional? Eu nunca pensei que eu seria escolhida. E por quê? Se eu era apresentadora, por que eu não poderia ser escolhida? Ou sorteada, né? Como eles dizem, né? Que foi um sorteio. Por que não? Eu não estava lá concorrendo. Então, para mim, nem passou pela minha cabeça. Eu achava que ia ser Luiz Esteves, eu achava que ia ser o Leal, a Patrícia, Nilson, na época. E nem por um momento eu achava que seria a minha chance. Quando surgiu a notícia, eu fiquei em choque. Então, assim, a terapia me fez enxergar quem eu sou, o que eu quero ser e quem eu fui. O passado, presente e futuro. Então, a terapia, gente, melhor coisa, de fato. E a gente está num mês onde se fala muito disso, e é por isso que eu quero tocar nesse assunto. Você sabe que você inspira muitas pessoas, você sabe que aquelas pessoas que te seguem, não é porque te acham bonitas, pode até ser, mas as pessoas acreditam no que você fala, né? Então, assim, eu queria que você deixasse, sabe, a sua mensagem de mulher para mulher, né? A gente está na temporada Elas, a gente sabe que muitas mulheres se culpam porque não tem o corpo que vem nas redes sociais, não tem a aparência. Então, assim, a gente tem um lugar de fala muito grande dentro da comunicação. A gente sabe que nós somos formadoras de opinião. E eu queria muito, Thaís, antes da gente encerrar, que você trouxesse essa palavra de conforto, né? Porque, assim, no jornal, eu já vi o Leal se emocionando de pessoas que disseram: olha, eu tava para fazer uma besteira. E depois que eu comecei a assistir você... Então, assim, nesse sentido de estamos aqui, todas de mãos dadas, né? Nós aqui, vocês aí, nós queremos formar essa corrente. Então... o que eu posso dizer é, minha amiga, você que está nos assistindo, é você se reconhecer. É você entender quem você é, as suas fragilidades e a sua força, o seu talento, o que você precisa melhorar. É você se conhecer, é você, mais do que olhar para as redes sociais e você buscar aquilo como objetivo, é você olhar para dentro e dizer: o que eu preciso melhorar? O que eu posso trazer de impacto para a sociedade? E você se entender. E você se aceitar, que eu acho que é o principal, é você se aceitar dentro das tuas limitações, porque a aceitação é um passo para tudo, né? Você se aceitar e você entender quem você é, para você buscar até o que você deseja, mas dentro das tuas limitações, porque senão, gente, uma viradinha de chave para algo se tornar
pior, entendeu? Uma doença psicológica. E se por acaso chegar nesse nível, você procurar ajuda, porque é preciso, sim, você se entender e você se aceitar como é. Porque senão não funciona as coisas. Eu acho que as redes sociais, ao mesmo tempo que elas são cruéis no sentido de apresentar um mundo que não é o real, né? Real, muitas vezes, ao mesmo tempo tem pessoas reais ali dentro e que mostram que tá tudo bem ser dessa forma. Eu acho que é uma faca de dois gumes, né? Assim, eu acho que você precisa enxergar as redes sociais não como uma visão ideal de mundo, mas como um aliado para que você consiga filtrar muita coisa e para que você consiga enxergar que existem pessoas reais como você também. E uma coisa que a gente quer falar é que a Thaís também tem um lado empresária, né? Você tem uma loja maravilhosa, que inclusive, gente, olha aqui uma modelita, ó, tchan, tchan, eu vou até botar um pouquinho. Mas é a Talp, né? Fala pra gente, é um sonho, né? Porque você também gosta muito de moda, né? Sempre gostei, inclusive, trabalhando com televisão, eu tirava um tempinho para estudar moda. Não consegui me formar no curso, mas sempre gostei desse universo, sempre li muito, sempre me identifiquei. E eu também queria muito empreender. Então, foi quando eu consegui conciliar, nessa volta para Fortaleza, nessa volta para o Ceará, eu consegui conciliar meu trabalho na TV e a minha marca, que é a Uzi.talp, que surgiu com o propósito de vestir mulheres reais, né? Assim, mulheres acima de 35 anos é o nosso foco, com vários corpos. A gente começou até com G, depois já foi para GG, a gente pensa até em fazer modelagens maiores ainda. Vocês vestem mulheres que usam até que número, para que as pessoas de casa mais entendam? Ou menos até 46. Olha, gente, são mulheres GG. Bem grandes, dá para até 46. Mulheres não só grandes, de mulheres mais gordinhas, mas mulheres altas também, né? Porque é muito difícil. Eu tenho 1,73 m, né? As pessoas não sabem que eu sou tão alta, às vezes. E aí eu visto uma calça, ela fica muito curta. Ou quando sobe, eu tenho uma cintura mais fina, ela fica muito frouxa. E, de verdade, assim, eu me encontrei mesmo, né? A gente, eu sou cliente mesmo. Mas eu me encontrei muito nisso, assim. Então, você tem esse propósito de trazer para as mulheres se sentirem incluídas. Isso, assim. Incluídas. E, assim, se elas se sentirem confortáveis, assim. A Talp nasceu com esse propósito de você vestir com propósito, de você vestir... mais pensando no seu bem-estar, de você se sentir bem vestindo aquela roupa. Então, são roupas confortáveis, são roupas que não ficam justas, que não ficam apertadas, e com tecidos leves para o nosso estado, então, com o nosso tempo. Então, são roupas confortáveis, são fluidas. Então, assim, tem tudo que você pode imaginar. Posso imaginar calça, short, blusa, mas tudo com essa pegada de vestir por propósito. E o que você faz lá? Você administra a parte financeira, você desenha, você pensa nas roupas, não sei se desenha, mas assim, eu pensei assim, como é que é? O que é que você faz de função? Eu não desenho, mas eu vou juntando inspirações e aí eu vou juntando e tudo na minha cabeça, né? Eu não tenho uma super equipe comigo, mas eu tenho um suporte com redes sociais, com a elaboração das roupas, com o melhor tecido, juntando tudo isso para a gente criar uma coleção, por exemplo. Mas é isso. Já está em quanto tempo a Talp? Já tem 1 ano e 3 meses, eu acho, ou 4 meses já. É algo novo, você está curtindo? É algo novo, super, super. O grande desafio é conciliar tudo isso, ainda mais com essa mudança que vai exigir ainda mais de mim trabalhando em outras frentes. Mas a Talp é um projeto que... Ela consegue se tocar sozinha, sem você? Ou você precisa estar ali? Não, preciso estar lá. Preciso estar lá, mas ela já avançou de uma forma que eu não preciso estar tão dentro como eu estava antes, né? No começo, você está amadurecendo o projeto, né? Amadurecendo o negócio. Ela está já bem avançada, a Talp ela já consegue andar com as próprias pernas, mas eu ainda preciso estar ali. Aliás, todo negócio é assim, né? Você precisa estar E eu acho que você quer também estar ali, né? Não é só de... Eu gosto de olhar, pegar no tecido. Isso aqui vai dar certo com isso. Eu gosto desse universo. Pena que eu não consigo me dedicar só a isso, né? E o nome Talp tem algum significado, alguma coisa? Talp é uma cor da cartela de tons terrosos. E essa cartela de tons terrosos está muito presente nas coleções. Por exemplo, esse tom que você está usando não é Talp, mas é um terra, já tem um tom da cartela de tons terrosos, né? Então, o Talp surgiu
Que interessante, a partir não daí, sabia. Taupe é um nome forte. E é forte, né? E falar, é legal de falar, né? Taupe. O pessoal brinca Tauap, eu disse, não é Taupe. Mas, assim, como a cartela de tons terrosos, ela é muito versátil, e a Taupe traduz muito isso, né? Versatilidade, eu acho que juntou tudo. Gente, acho que a gente conseguiu extrair muita coisa desta moça maravilhosa. Falamos de vida profissional, falamos de vida pessoal, de sonhos, de mulheres, né? E aí, eu só tenho, amiga, a te agradecer de verdade por essa entrega, né? Por colocar um pouquinho dos outros lados seus, que outros lados da Thaís que não são mostrados, né? Eu acho que muita gente que te segue, que te acompanha, vai gostar de ouvir isso. Gostou, né? Se chegou até aqui, já assistiu tudo. Obrigada, muito obrigada por dividir com a gente essa Thaís Lopes, essa coisa linda, sabe? A gente olha assim, a Thaís é tão vibes. Gente, tão vibes, assim, meio voada, não liga muito pras cores. Gente, mais avoada impossível. É mesmo. Ai, esquecida, lesada. É aquariana, Aquariana, né? com ascendente em peixes. Ixi. Então vive em outra dimensão. Mas é isso aí. Tá tudo bem. Sobrevivi até aqui. Obrigada, Amiga, viu? de verdade, amei. Ave Tá Maria, aqui eu que te contigo. agradeço. Já tava doida pra vir pra cá, conversar contigo, matar a saudade também. E Lívia não chegou, né? Tu tá Lívia vendo? da cara! Cadê você, mulher? Tem que ter outro pra dizer, então. Mas claro, quando tiver outras coisas aí pra gente contar, outras novidades, você volta aqui, com certeza. Bota ali na porta, ó, tô chegando de casa. Oxe, a porta tá sempre aberta. Gente, obrigada, tá? Tá terminando mais um Pode Dizer, temporada Elas. Obrigada, Thaís Lopes, mais uma vez. A gente se encontra sempre aqui no nosso canal, nos cortes das redes sociais, na rua. Falem com a gente. Muito obrigada, tá? Beijo. Tchau, gente. Cheiro, compartilha com todo mundo, tá? Depois dessa entrevista. Claro.